funcionando aqui? Fala, César. Cezinha. César, confirma pra mim se o som tá bom aí, por favor. Se tá ouvindo, tá tudo bem? Por gentileza. Entra aí, por favor. No, no Face, no Facebook não tá funcionando, não. Não? Não. Olha lá, ele sempre dá esse negócio aí. Não me fala, tá? Vanessa Cake. Hi, Dave. How are you? How's everything? Everything good? Dave Daniels on Facebook. Priscila do Declaro tá ligando. Não, o Facebook não tá funcionando. Eu vou pegar aqui. Não me fala assim, tá? Shhh. Deixa eu ver, a gente tá tentando transmitir aqui pelo Face, pelo Insta. O Face tá funcionando, só que eu não sei, eu queria que quem tivesse presente aí confirmasse pra mim pra ver se está funcionando a... Oi, César, eu tô falando, tá conseguindo ouvir? Tá ouvindo? Tá tudo bem? O som tá bom? Tá tudo certo aí? Tô testando aqui, a gente tá tentando transmitir aqui pra... Pronto, a gente tá transmitindo pelo Face, tá transmitindo pelo Insta. Vamos esperar só um pouquinho aí, alguns minutinhos, algumas pessoas chegando. Fala, Bolinha. Vitor acabou de entrar. Fala, Vitor. A gente está transmitindo pelo Face, transmitindo pelo Insta. Hoje nós vamos falar sobre metas financeiras, como traçar suas metas. Se você puder, dê uma força aí pra gente. Vai lá, você que está no Insta, vai lá no aviãozinho e compartilha com seus amigos. Compartilhe com alguns amigos aí que estão precisando saber como traçar suas metas financeiras. Aí dá essa força. A gente vai esperar mais um pouquinho aí, uns minutinhos, para algumas pessoas chegarem, mas a gente daqui a pouco começa, sem problema nenhum. Tá? E só confirme para mim, se você que tá aí no chat, confirma para mim se você tá ouvindo, se o som tá bom, se tá tudo ok. Acho que a gente tem um delay, mas confirme para mim, por favor, Bolinha, Vitor, por gentileza, se o som tá ok. A gente vai começar aí daqui a alguns minutos. Se você ainda não traçou as suas metas, nós vamos falar de metas financeiras hoje, mas metas elas acabam servindo para todas as áreas da sua vida, tá bom? Nós vamos nos limitar as metas financeiras, mas o importante é a gente ter meta para tudo aquilo que nós formos fazer.
Tá ok, Vitor tá dizendo que tá ok. Tá, daqui a pouco a gente começa. Esperar aí só mais uns 2, 3 minutinhos. Você que já tá aí, pegue um papel, uma caneta, tá? Importante. Por que papel e caneta, Carlos? Porque quando você anota, você potencializa o seu aprendizado, tá? E sem contar que quando você anota, você tem depois para onde recorrer e fazer a sua revisão. Tá? A gente está tentando ver aqui como é que tá a transmissão no Face, a transmissão no Insta. Tá? Então é importante você anotar. Ah, tem que anotar tudo que você fala? Anote pelo menos os pontos importantes, tá? Os pontos que forem importantes, tente anotar, porque é importante. Os pontos importantes é importante, é verdade. Mas são pontos, são só alguns pontos importantes para você conseguir desenvolver, tá? Se eu tive toda vez que eu vi que existe algum ponto que eu acho importante você anotar, eu te falo. Tá bom? Lembrando vocês aí, a gente tem nosso WhatsApp, privado. Se você tiver interesse em entrar, me mande um direct pelo Insta ou pelo Face, que eu mando para você o link do WhatsApp, onde toda semana, durante a semana, a gente passa alguns vídeos sobre educação financeira, informação sobre a bolsa, tá bom? Galera, vamos lá. A gente não tem muita gente na live, mas não tem problema. Se a gente tiver pelo menos uma pessoa podendo aprender com a gente, já é importante, tá? Mas essa live eu vou deixar ela gravada, eu vou deixar ela no Insta, eu não sei como é que ela fica no Face, e vou deixar também no YouTube, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, né? Eu quero fazer essa live bem curtinha, não estender muito, e vamos ver se a gente consegue deixar algum tempo para as perguntas ao final, tá bom? Vamos lá. Metas financeiras. O que são metas? Primeiro ponto, meta é onde você pretende chegar, é o que você pretende alcançar, tá bom? É o objetivo. É importante, por exemplo, quando você vai fazer uma viagem, você sabe onde você quer ir. Ah, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para Nova York. Você sabe a rota que você vai seguir e sabe o seu destino final. Você sabe aonde você vai sair e sabe o seu destino final. Você precisa saber o seu destino final, tá? Se você não sabe, você sai ao léu, né? E isso é algo ruim, isso lhe prejudica. Então, o importante é você ter metas. E no que tange a meta financeira, principalmente. Se você não tem metas, o que acontece? Qualquer valor que você atingir na sua vida, para você vai ser suficiente, né? Por quê? Você não tem um referencial. A meta, ela te dá um referencial, tá bom? Eu queria falar uma coisa para vocês aqui que é importante, tá? Qual é a questão? Primeiro ponto, já falei isso algumas vezes, mas é bom você só para que você entenda, né? Nosso cérebro, ele é como um computador, tá? Ele tem um arquivo. E o que acontece? Você não reage, as suas reações diante das situações na vida, do que acontece, elas são oriundas, elas são relacionadas àquilo que você tem gravado na sua memória, tá? Então, quando alguém fala qualquer coisa para você, você guarda aquilo desde a infância, você guarda aquilo, e aí você tem aquela memória sobre determinado assunto. Quando você se depara lá na frente com uma situação parecida, a sua reação vai ser relacionada àquilo que você aprendeu, àquilo que você tem gravado na sua memória. A sua memória vem, puxa do arquivo que você tem na sua mente e dá a sua reação, tá? Por que você está falando isso? Porque a maioria das pessoas, elas possuem crenças. E uma das crenças que nós temos, são as piores e que atrapalham o desenvolver a nossa vida, são as crenças limitantes, tá? E o que são crenças limitantes? Justamente, a gente teve um probleminha aí no Face. Acho que voltou agora. O que são as crenças limitantes? Como o nome se diz, é aquilo que você acredita e que limita o seu desenvolvimento, tá? Então, por que você está falando isso? Vamos lá. A gente tem que entender o seguinte. Existe um estudo de uma universidade nos Estados Unidos que ela fala que no Brasil existe um índice de referência muito ruim que diz que para você sair
para você mudar de nível social, você demora aí mais ou menos 8 gerações, tá? O que isso quer dizer? Então, se você nasceu numa família que não é financeiramente próspera, né? A possibilidade de você se manter 8 gerações, só a partir da 8ª geração que vai haver uma mudança, né? Isso é muito ruim. Por que isso acontece? Pelas crenças limitantes. Geralmente, o que isso quer dizer? Quer dizer que você não se desenvolve, porque quando você olha ao redor, as pessoas que estão ao seu redor, você não vê ninguém crescendo, você não vê ninguém evoluindo, você não vê ninguém vencendo. Aí o que você faz? Você acha que você só pode chegar no lugar que aquela pessoa que está ao seu redor, que é próximo de você, chegou, tá? Então, isso é uma crença limitante. Você precisa quebrar essas crenças. Você não pode ser assim. E aí a meta, quando você tem uma meta, ela te ajuda a isso. E uma das questões, quando você vai estipular meta, tá? É que a maioria das pessoas falam que o seguinte, para você estipular meta, as metas devem ser realistas, né? Só que elas não explicam o que é uma meta realista. Esse é um problema, tá? Por quê? Porque se você hoje, por exemplo, você é uma pessoa que é um assalariado, que vive no Brasil, você é um assalariado e ganha R$1.000 por mês, tá? Você que ganha R$1.000 por mês, como você vai imaginar ter no final do ano, por exemplo, R$20.000 guardados, né? R$20.000 poupados, R$20.000 investidos. Quando você olha para os R$1.000 que você ganha, você fala, não, peraí, para eu ter R$20.000 em um ano, eu tenho que economizar tudo que eu ganhei e mais um pouco. É impossível para mim, tá? E eu não concordo com essa visão de olhe pela sua realidade, tá? Isso não é olhar para a sua realidade. Por que isso, Carlos? Vamos lá, só dar um exemplo. O que você acha? Né? Existem alguns milionários. Por exemplo, o Flávio Augusto é um desses milionários que existem aí, tá? Famoso, você não sabe quem é Flávio Augusto, ele é dono do Orlando City, um time de futebol, de uma loja de uma empresa de inglês, de uma escola de inglês que foi franqueada, foi vendida, ele comprou de novo, enfim, vai no Face, vai no Google e você encontra sobre ele, tá? O que acontece? Ele saiu da periferia. Ele venceu. Ele, antes dos 40 anos de idade, ele foi listado na lista da Forbes como um dos 10 bilionários com menos de 40 anos. Certo? Você imagina um jovem que saiu da periferia do Rio de Janeiro, você acha que ele, olhando para a realidade dele, gastando 2, 3 horas de transporte público, de ônibus, de trem, de metrô para ir para o trabalho, quando ele estava ali dentro, no abafado, na caixa de sardinha, se ele olhasse para a realidade dele, ele imaginaria que aos 40 anos ele seria um bilionário listado na revista Forbes? Não, claro que não, tá? Então é isso que eu falo, não é olhar para a sua realidade atual. Isso não é olhar para a sua realidade para estipular meta, tá? Eu aprendi com o Márcio Michele que ele diz o seguinte: você estipular meta, você tem que sonhar, estipular meta. Quando você desenha a sua meta, você coloca ela como uma criança, tá? E por que coloca como uma criança? Você imagina o seguinte: uma criança, ela quando ela nasce, ela não tem medo de nada. Ela não desiste. Quando ela caminha, ela cai uma, cai duas, cai três, cai 1000 vezes até conseguir andar, não é verdade? Quando você pergunta pro seu filho de 5, 6 anos, 7 anos de idade o que ele quer ser, ele fala, eu quero ser médico, eu quero ser astronauta, eu quero ser piloto de avião, eu quero ser enfermeiro, eu quero ser professor. Ele não pensa nas dificuldades que vai ter para chegar até onde ele pretende chegar, né? No sonho dele, no objetivo dele. Por quê? Porque o sonho dele não tem limite. E a partir de quando começa a ter limite? A partir do momento que ele começa a crescer. Aí você fala, é claro, ele começa a crescer, começa a ver a realidade. Queridão, deixa eu falar uma coisa. Não olha a realidade, porque a realidade que te mostra, muitas vezes, não é a realidade que você tem que viver. Tá? Essa não é a sua realidade. Você que tem que construir a sua realidade. Tá? Agora tem uma questão. Você, quando estipula metas, você estipula metas como criança e as executa como um adulto. Não pode estipular meta como uma criança, uma meta gigantesca, e colocar e tentar executar como uma criança também. Ou ficar simplesmente esperando. Aí vem um reforço positivo, as palavras positivas, que vão te levar a lugar nenhum. E aí, quando você parte para a execução da sua meta, você sai do motivacional e passa para o ativacional. O ativacional é você agir diante das circunstâncias, tá?
Então eu já falei para vocês o que é meta. Meta é um objetivo, né? É uma direção. Quando você precisa saber onde você quer chegar. Então o primeiro ponto da meta é tenha uma meta ousada, certo? Meta ousada é sem limite. Não pense no limite. Não limite a sua meta. Não olhe para você naquele momento. Por quê? Porque no momento da execução, como eu disse, se você é uma pessoa que ganha R$ 1.000, por exemplo, você imaginar ter R$ 20.000 no final do ano, você teoricamente teria que guardar todos os seus R$ 1.000 e não gastar um centavo e ainda ganhar mais. E aí, para você olhando esse contexto, você fala, não tem como, de jeito nenhum, eu atingir esse objetivo. Mas não pense assim. Agora, uma vez que você estipula a sua meta, você sabe que você vai ter que agir. Tudo que você fizer vai ser trabalhar na direção daquele objetivo. Certo? Então, primeiro ponto, anote aí. Quando você for estipular suas metas, sonhe grande, pense alto, né? Pense o inimaginável. As pessoas vão olhar para você e vão dizer o seguinte: meu Deus, esse cara, cê é louco, não vai dar certo. Filhão, deixa eu dizer uma coisa pra você. As pessoas que estão ao seu redor, que não querem ver a sua vitória, ou que não acreditam, não espere que as pessoas que estão ao seu redor acreditem em você, antes de você mesmo acreditar. Antes de qualquer pessoa, não se preocupe com o que as pessoas pensam ou o que elas dizem em relação a você. Você deve ser aquele que acredita em você. Tá? Confia, acredita em você e não importa o que as pessoas digam. Traça a sua meta e fala, eu sou capaz, eu vou conseguir. Ponto. Agora, lembrando, você não vai chegar em lugar nenhum só com palavras positivas. Tá? Então, primeiro ponto, trace uma meta como criança. Você não tem limite. Coloque o imaginável. Uma vez que você mira nas estrelas, se você chegar na lua, você já está no lucro imensurável. Se você, por exemplo, pegar uma sequoia, que é a maior árvore que tem, e colocar ela dentro de uma estrutura predial, dentro de uma casa, o limite dela vai ser o teto da casa. Tá? Mas ela é a maior árvore que tem no mundo. Né? Se ela estiver num local que limita o crescimento dela, ela não vai passar do teto daquela estrutura predial. Certo? Beleza. Tá bom. Falei pra você, não olhe pra sua realidade quando você vai traçar a sua meta. Porque a sua realidade não vai refletir aonde você quer chegar. Se você olhar pra sua realidade, você tem que confiar. Você olhar pra sua realidade, pode ser que a sua realidade, ela descreva pra você, nunca eu vou chegar a ter R$ 100.000 quando eu ganho R$ 1.000 por mês. Não pense dessa forma, tá? Traçou a meta, tem uma meta ousada. Segundo ponto, especificidade. O que é especificidade, Carlos? Palavra um pouquinho difícil, né? Complicada, até engasgo na hora de falar. Especificidade. Especificidade, você precisa ser o quê? Específico, tá? Qual é a minha meta? Minha meta é ser rico. Sim. Rico quanto? Quer ganhar quanto? Você quer ter quanto? Então, quando você fala em meta, você tem que ter a especificidade. Falou em meta financeira, qual é o valor exato? Qual é o valor específico que você quer ter? Eu quero ter R$ 10.000. Eu quero ter R$ 100.000. Eu quero ter R$ 1.000.000. Eu quero ter R$ 10.000.000. Tem que ter o valor específico. Tá? Só o valor específico adianta? Não. Em quanto tempo eu vou chegar nesse valor? Eu quero ter R$ 100.000 até dezembro de 2020, às 2 horas da tarde. A 1º de dezembro de 2020, às 2 horas da tarde. Ah, cara, isso é loucura. Que besteira é essa? Colocar horário, data? Sim, é isso mesmo. Quanto mais específico você for, melhor pra você. Tá? Quanto custa? Ah, quanto vou ter? Ah, 5 mil tá bom, 10 mil tá bom. Quando? Ah, sei lá. Daqui um mês, daqui um ano. Você nunca vai chegar. Por quê? Porque você não consegue visualizar o que está faltando para você chegar. Quanto você tem que se esforçar. Porque quando você traça, por exemplo, eu quero ter R$ 10.000 até o final do ano, né, até dezembro de 2020, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou pensar o seguinte, tá, eu preciso economizar, para eu ter 10 mil até o final do ano, eu tenho que economizar mais ou menos, pouco mais, vou arredondar, 900, R$ 1.000 por mês, certo? E aí você vai começar a trabalhar nesse direcional. E aí, esse mês eu trabalhei, eu guardei, né? Eu não busquei renda extra, só consegui guardar R$ 100. Você fala, você está distante da sua meta. E você tem que fazer o quê? Outro ponto, anote aí, revisar a sua meta.
Então, você revisa a sua meta, o que você faz? Você olha, eu quero ter X reais até dezembro, até 1º de dezembro de 2020, às 6 horas da tarde. Porque é o horário que fecha o banco, é onde eu quero fazer o último depósito. E você precisa visualizar aquilo, você precisa anotar aquilo, você precisa enxergar aquilo, tá? E aí quando você enxerga, visualiza, você sabe, aí você vai começar a construir os passos para chegar até lá. Aí você já sabe, ok, eu preciso de guardar, de economizar, de ganhar, né, 900, 1.000 reais por mês. Esse mês eu consegui só 100. O que eu vou fazer? Você vai começar a trabalhar no sentido de que eu preciso fazer. Se eu conseguir só 100, eu economizei pouco, eu guardei pouco, eu não fiz renda extra o suficiente. E aí você começa a se dedicar um pouco mais. Então, não, eu tenho que potencializar os meus ganhos. Eu tenho que potencializar o que eu estou ganhando. Eu tenho que potencializar o que eu estou buscando. Eu tenho que buscar, se eu sou funcionário, buscar uma promoção. Eu tenho que buscar como que eu faço para ter uma renda extra, tá? O que eu ganho não está sendo suficiente. Então, eu tenho que multiplicar os meus ganhos. E aí você começa a trabalhar no direcional. Isso é importante. Ok, eu consegui somente os 100 reais. Então tem algo de errado na sua organização financeira. Eu tenho uma live também, que está gravada no meu YouTube, que fala para você como você faz para montar a sua planilha. Às vezes você está gastando demais. Algumas pessoas elas não têm coragem de colocar uma meta muito ousada porque não querem pagar o preço. Você só vai atingir toda meta para ser alcançada, para ser atingida. Existe uma estrada para ser percorrida, saiba disso. Eu quero chegar, eu quero viajar para Nova York. Quer queira, quer não, saindo da onde eu estou, eu vou ter que rodar mais ou menos 300 milhas. Eu tenho que rodar esse percurso, não tem como eu cortar. Ainda que eu vá de avião, eu vou diminuir o tempo, mas o percurso, a distância, ela é o mesmo. Acaba diminuindo se eu for de avião, porque ele vai em linha reta, tá? Mas a distância, mas o percurso, ele deve ser percorrido. Se eu não percorrer o percurso, o caminho, a estrada, até chegar ao meu objetivo, eu nunca vou chegar. A maioria das pessoas, o grande problema é, quando elas traçam suas metas, elas querem pular e cortar caminho. Não dá para cortar caminho. Não tente cortar caminho. Cortar caminho não é a solução, certo? Então eu falei, você tem as suas metas, elas devem ser usadas, tem a meta, trace metas como uma criança e aí começa a parte da execução. Você precisa ter a especificidade. Especificidade, você precisa ser muito específico. O que é ser específico? Eu preciso ter um valor exato, quando eu quero chegar, o dia, o horário, o mês e o ano. Eu preciso ter isso. Estipule isso, anote. Anote no caderno, anote no celular, anote na parede e olhe para aquilo. Ok? Pessoal, vocês que estão online aí, só confirmem para mim se tá tudo ok, se estão ouvindo, se tá tudo bem. Dê um joinha, tá? Às vezes eu falo um pouco rápido, se você não estiver entendendo, me dá... Fala, ó, Carlos, tá um pouco rápido, eu não tô entendendo. Deixa eu beber só um pouquinho de água aqui. Desculpe que a sede vem. Ok. Quando você trata de metas financeiras, é importante você... Desculpe. É importante você ter a meta financeira de curto, de médio e de longo prazo. A meta curta, ela pode ser para você em um mês. A meta curta, ela pode ser aí para você 6 meses, 1 ano. Mas você precisa ter uma meta a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Porque a sua vida ela é feita de desafios. E você tem que entender que você não pode desanimar quando você, por alguma razão, eu tenho a meta de 10 mil reais até o final do ano. Consegui guardar, eu tenho que guardar 1.000 reais por mês. Esse mês foi 100, desanimei, desisto, acabou. É igual regime. Não faça isso. E aí eu vou te dar a chave que vai impulsionar que você não desista no meio do caminho. Certo? Então, meta como criança. Tem uma meta porque a meta é seu objetivo. Tem uma meta como criança, meta ousada, sem limites. Não pense em limites, não olhe para a sua realidade. Esse não é o momento. Quando você está traçando as suas metas, não é o momento de você olhar para a sua realidade. Não olhe para a sua realidade, seja ousado. Quanto mais ousado, melhor para você.
Não ouça as pessoas que estão ao seu redor falando. Se as pessoas não tiverem nenhum reforço positivo, não te impulsionarem, não ouça, não dê ouvido para elas, dê ouvido para você. Confie em você, não confie nelas. Quem vai executar a sua meta, quem vai executar seu propósito é você, não são elas. Por que você está ouvindo elas? Vira para ela e fala, vai cuidar da sua vida. Não cuida da minha não, tá? Não é ser grosseiro não. Cuide você da sua vida que eu cuido da minha. Certo? Seja específica, na hora de executar, execute como adulto. Eu falo, trace meta como criança, mas execute como adulto. Especificidade, seja específico. Data, horário, valor, dia, tudo especificado e anotado. Tem que estar anotado. E o importante é que você tenha uma meta de curto, de médio e de longo prazo. E aí você vai começar a dividir essa meta sua. Você não pode achar, e aí você entra na parte da ativação, da ação. Você não pode achar que é o seguinte, eu pretendo ter 10 mil reais no final do ano. Tenho 10 mil reais, o que eu faço? Eu começo a dividir quanto eu preciso guardar por mês. E aí eu preciso começar, vai me ajudar? Eu começar a dividir quanto eu preciso guardar por semana. Quanto eu preciso guardar por dia. E aí isso vai te ajudar. Isso vai lhe facilitar. Porque se você pensar, meu Deus do céu, eu ganho 1.000 reais, como é que eu vou guardar 1.000 reais? Divida. E você começa a olhar. E aí você vai chegar, por exemplo, se você precisa 1.000 reais por mês, você precisa de mais ou menos ali 30 reais por dia. Tá? Mais ou menos, um pouco mais, 33 reais, 35 reais. Vamos arredondar, 30 reais, 40 reais por dia. Como é que eu faço para guardar esses 30 reais por dia? Você saiu para trabalhar. Aí te chamaram para almoçar. Você olhou e falou, não, peraí, quanto que eu vou gastar nesse almoço? Vou gastar 15 reais. Ao invés de eu gastar 15 reais no almoço, por que eu não faço minha marmita e levo? E aí, aqueles 15 reais que eu ia gastar, eu já coloco na minha caixinha, que vai me ajudar a compor os 40 reais que eu preciso para atingir a minha meta diária. Ok, eu quero sair, eu tô pensando em sair, eu quero dar uma volta de carro. Quanto eu vou gastar de combustível? Às vezes, vou sair pra andar pra arejar. Principalmente no Brasil, você vai arejar o quê? Vai sair de carro, quanto você vai gastar? Vou pegar um Uber, quanto você vai gastar? Eu vou pegar um ônibus, quanto você vai gastar? Não vou gastar nada, vou só andar. Mas se eu for andar e for gastar comprando uma água? Cara, isso é besteira, não é besteira. Para você atingir suas metas, isso é sacrifício. Se você não pagar o preço, você não vai atingir suas metas. E aí você pensa o seguinte, economizei 15 reais do almoço, economizei 5 reais de combustível, economizei 10 reais de um doce que eu quis comprar, de um churrasquinho que eu vi, eu já guardei os 40 reais. Os 40 reais, amanhã o meu procedimento vai ser o mesmo. E aí você começa a fazer o quê? Mudança de mentalidade e educação financeira. Então perceba que uma forma que você tem para atingir a meta que você quer chegar é você dividir, é você fracionar. E aí você consegue enxergar. Quando você estipula uma meta ousada, você pensa no final do ano, você pensa, meu Deus, 1.000 reais, eu ganho 1.000 reais, como é que eu vou guardar 1.000 reais por mês? É muito. Mas quando você divide, você chega no montante de 40 reais por dia, você percebe que é mais fácil. Mas eu ganho 1.000 reais, cara, como é que eu vou guardar? Você faz renda extra, vende brigadeiro, vende chocolate, vende água, né? Faça comércio na internet. Isso pode fazer com que você cresça, você desenvolva e adquira uma renda extra. A renda extra você vai fazer o quê? Vai direcionar ela toda para o seu objetivo, para o seu foco, para a sua meta. E quando você tem meta, ela te ajuda ao quê? A revisar os seus gastos. Ok? Um ponto importante que não vai fazer com que você desista é o quê? É você ter um motivo. Você estipulou suas metas, fez o percurso que eu te falei. Eu preciso que você anote o que nós estamos falando. Tá ok? Anote que é importante. Um ponto importante é um motivo, é um porquê. Se você não fez regime, se você já fez regime um dia na sua vida, você sabe quão difícil é você manter um regime. E por isso que a maioria das pessoas são duas razões. Uma, eu vou começar o regime na segunda-feira, tá? Eu vou começar a guardar o dinheiro na segunda-feira, eu vou começar o regime no mês que vem, eu vou começar o regime no início do ano, eu vou começar o regime 1º de janeiro. Primeiro ponto que você precisa entender, como é que funciona a sua mente. Quando você protela uma decisão que você precisa tomar agora, é porque o seu cérebro diz pra você que aquilo não é importante. Então, não existe eu começar, eu vou traçar minha meta amanhã.
Tá errado, trace agora. Sai daqui, vai lá, senta na mesa, pega um papel, uma caneta, anote minha meta financeira para esse ano, minha meta financeira para 2 anos, minha meta financeira para 5 anos, minha meta financeira para 10 anos. Que dia que eu quero ter, quanto que eu quero ter, e aí tem a razão, por que eu quero ter. Se você não tiver um motivo, se o motivo não for forte, ele vai fazer você desistir no meio do caminho. Se, por exemplo, eu quero ter R$1 milhão daqui 2 anos, que eu quero ser considerado, por estar na casa do milhão, do milhar, você é milionário. Mas 1 milhão ninguém fica milionário. Mas ok, 1 milhão para ser milionário. Por quê? Porque eu quero esfregar na cara dos meus pais. Eu quero esfregar na cara do meu vizinho. Porque duvidaram de mim, eu quero mostrar que isso não vai ser razão. Isso vai fazer com que você desista. Sabe por quê? Porque o caminho para você chegar até o seu objetivo, ele é árduo. E por isso que ele tem que ser usado. Ele é árduo, sim. Só que todas as vezes que você enfrentar um problema, uma dificuldade, o que você vai fazer? Você vai olhar e falar assim, até que não vale tanta pena assim não, né? Pra que eu quero esfregar na cara dele? Não precisa disso não. Ah, eu quero ter tanto para comprar um carro. É errado eu fazer meta para comprar o carro? Não. A questão é quanto que aquele carro verdadeiramente te impulsiona. Quanto aquele carro faz com que você acorde de manhã para trabalhar o quanto você precisa trabalhar. Então você precisa ter uma meta muito forte, você precisa ter um objetivo, um motivo muito forte. E um dos motivos que me fazem acordar todos os dias de manhã, cedo, para trabalhar, guardar dinheiro, economizar, investir, é minha família. Quando eu olho para minha família, olho para minha esposa, olho para minhas filhas, eu faço tudo que eu faço por elas. Isso é um motivo muito forte. Isso faz com que eu não desista no meio do caminho. Então, quando você traçar uma meta, pense num objetivo, tenha um motivo muito forte. O meu objetivo não é o mesmo objetivo do seu. Mas o que eu quero dizer é, o seu motivo ele tem que ser muito forte. Quando você tem um motivo forte, ele vai fazer com que você prossiga em frente. Eu quero me tornar um empreendedor. Eu tenho uma meta de me tornar um empreendedor. Por quê? Porque eu não estou aguentando estar no trabalho onde eu estou. Eu não estou feliz lá. Eu não gosto de fazer o que eu faço. Eu vou me esforçar e vou me dedicar. E todas as vezes que eu acordar, ao invés de eu acordar reclamando que eu não quero estar naquele lugar, eu acordo pensando o seguinte: o que eu vou fazer para mudar e para sair daquele lugar? Mas eu vou fazer o melhor que eu posso enquanto eu estiver lá. Mas o que eu puder fazer para sair, eu vou fazer porque eu vou me dedicar. Você vai aumentar a sua dedicação. Tá? Se você não tiver um motivo forte, o seu objetivo ele não vai ser seguido, você vai desistir no meio do caminho. Então, para você não desistir no meio do caminho, tenha um grande motivo, um forte motivo que faz você acordar e se empenhar todos os dias. Tá bom? Pessoal, esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Aí nós estamos falando de traçando suas metas financeiras. É importante que você tenha metas financeiras. É importante que você tenha metas na sua vida, meta de saúde, meta para sua alimentação, meta em todas as suas áreas. Mas aqui nós estamos falando de metas financeiras. E eu pedi para que você anotasse, revisando. Eu quero deixar essa live salva no Insta, eu quero deixar salva no Face e quero deixar salva no canal do YouTube. Se você que está conosco, eu peço para você dar uma força aí, compartilhe, né, essa live nos seus amigos, é só dar um clique, coloque no seu WhatsApp, coloque no seu Insta, entre lá no nosso canal no YouTube, aperte os sininhos das notificações, né? Deixa o seu like, compartilhe, ajude aí, porque a gente está fazendo um trabalho para tentar conscientizar as pessoas de forma financeiramente. A gente faz um trabalho orientando as pessoas nos investimentos na Bolsa de Valores. Se você quer, nos acompanhe, né? No Insta é @CarlosInfomani, Facebook Carlos Eduardo Plácido Lima, no YouTube Carlos Eduardo Plácido Lima, tá? E se você tiver alguma questão, alguma dúvida, algum questionamento, pode mandar para um direct que eu vou responder assim que eu puder. Eu tenho um WhatsApp, que a gente tem um grupo fechado. Esse grupo, as pessoas não podem se manifestar, só existe algum momento que eu abro para as pessoas que querem se manifestar. Tá? Então não fica tendo aquele monte de mensagem, de foto, de vídeo, né? Somente vídeos relacionados a investimento e educação financeira, certo? Espero que você tenha gostado, espero que você compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live e qualquer pergunta eu vou estar à disposição. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou deixar aqui para você, você pode fazer alguma pergunta ou me mande uma pergunta individual e assim que eu puder eu respondo. Se alguém tiver alguma pergunta agora, eu já tento responder. Tá bom? Agradeço todo mundo que esteve aí, domingo à noite, quem veio, quem compareceu. Lembrando, se puder, compartilhe. Eu vou deixar salva essa live. Galera, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado.
Espero ver vocês no próximo vídeo, na próxima live. Beleza? Valeu, aquele abraço. Meta financeira. Como é que faz aqui, ó? End vídeo. Lá em cima. Você tinha que salvar antes, amor. Então cancela, né? É. Amor, acho que é em vídeo mesmo. Deixa eu ver aqui.